Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde para vocês que estão aí atentos assistindo o programa Mais Cidadão. Na sua casa, no ambiente de trabalho, na lanchonete, no restaurante. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande para mim e para Silvia Coelho esse nosso encontro semanal. O nosso muito obrigado a vocês que nos motivam e ajudam com que a nossa audiência cresça cada vez mais. Hoje no programa Mais Cidadão vamos falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade nas pessoas, a chamada reprodução humana. As novidades da medicina que ajudam com que casais que tenham dificuldades para ter filhos realizem o seu grande sonho. Com a correria do dia a dia, muitas mulheres adiam o sonho da maternidade, o que acaba trazendo complicações na hora de engravidar, além dos problemas físicos que o homem, a mulher e até mesmo o casal conjuntamente podem ter. Para falar sobre este e outros assuntos, eu estive no Centro de Reprodução Humana de Campinas para conversar com um especialista no assunto, o Dr. Carlos Alberto Peta. Durante a entrevista, o Dr. Peta falou sobre infertilidade, novidades em tratamento, enfim, tudo sobre a reprodução humana e as coisas que podem interessar a todos aqueles casais que querem ter os seus filhos. Portanto, acompanhe a partir de agora minha entrevista com o especialista em reprodução humana, Carlos Alberto Peta, e tire todas as suas dúvidas sobre este importante assunto. Confira. O programa Mais Cidadão sempre se refere às questões de saúde com muita prioridade, porque sabe que as pessoas têm curiosidade e toda hora nos mandam e-mails, cartas, telefonemas perguntando sobre questões essenciais da vida humana. Hoje nós vamos falar sobre um desses assuntos que traz muita curiosidade, a reprodução humana. Todo mundo gostaria de ter um filho, uma filha, gostaria de ser avô e avó. Todo mundo gostaria de ter, normalmente, o seu filho ou a sua filha. Mas nem sempre isso é possível. E para ajudar a resolver o problema da infertilidade do homem ou da mulher, existem os CRACs, os médicos e os centros de reprodução humana que ajudam e cada vez de uma forma mais eficiente. Nós estamos aqui no Centro de Reprodução Humana de Campinas com o Dr. Carlos Alberto Peta, ele que vai nos falar sobre os problemas existentes e as soluções que trazem vida nova para muitas famílias. Tudo bom, Dr. Peta? Tudo bem, minha saudação a todos. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai tentar esclarecer o melhor possível todas essas questões, né? Quais são os casos mais complicados, tanto para homem como para mulher? Primeiro, quem tem mais problemas na área da infertilidade, o homem ou a mulher? Na verdade, se a gente for olhar o casal, ao redor de 50% a 60% das vezes o problema está na mulher, 40% está no homem, só que é muito comum um problema nos dois, ao redor de 30% a 40%. Certo. Mas a gente sempre fala que o problema é do casal, a gente nunca pode olhar um ou outro, porque o que importa é essa dupla, é esse conjunto. Tá certo. Bom, e nesse conjunto, quais são as principais razões pelas quais o homem ou a mulher não podem ter filhos, pelo menos temporariamente? Vamos começar pela mulher, onde o número de casos é maior. Eu acho que o mais fácil é a gente lembrar como é que engravida, né? Então, para engravidar, lógico, ter relação, esse espermatozoide vai da vagina, passa pelo útero e vai chegar lá na trompa. A trompa pega o óvulo, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo nessa trompa, formar um embrião, a trompa vai pegar o embrião, levar de volta para o útero e ali começa uma gravidez. Então, qualquer problema nessa dinâmica pode causar infertilidade. Ou seja, se a gente não tem um número ou uma qualidade de espermatozoides suficientes, pode ser que ele nunca chegue lá em cima e fertilize esse óvulo. Certo. Se o óvulo não está bom, pode ser que o espermatozoide chegue, mas ele não vai ser fertilizado
e nos dar um bom embrião. Se a trompa ou a tuba uterina, que faz essa conexão dos dois, também tem algum problema, lógico, não vai se encontrar óvulo com espermatozoide, nós não vamos ter embrião e uma gravidez não vai acontecer. A gente tem outros problemas também, por exemplo, como endometriose, que é uma causa muito comum de infertilidade. Certo. E está acontecendo bastante, né, doutor? Bastante. Isso tem a ver, isso é muito da vida da mulher moderna. Então, está associada com ansiedade, está associada com estresse, com ritmo intenso de vida, existe uma propensão familiar e genética, certo. Mas é uma doença que basicamente causa duas coisas: dor e dificuldade para engravidar, né? E a gente imagina que ao redor de 15% das mulheres em idade fértil, hoje, para você ter uma ideia, algo ao redor de 6, 7 milhões de brasileiras têm endometriose. No caso, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis, elas de alguma forma afetam a produção do esperma, do espermatozoide, a qualidade desse espermatozoide e também afetam a questão da mulher apresentar a sua ovulação em condições normais. Quais são os efeitos dessas doenças no processo reprodutivo? O efeito é muito grande, Coelho. Nós temos 4 grandes causas que a gente chama de causas evitáveis de infertilidade. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Usar camisinha. Certo. Né? Basicamente, o que ela pode causar? É uma infecção. Isso pode causar um problema na produção dos espermatozoides e na qualidade dos espermatozoides. Perfeito. Por ser uma infecção, pode causar aderências, pode obstruir as trompas, vai impedir a união de óvulo e espermatozoide. Então, esse é o básico do que acontece com uma mulher ou com um homem que tem uma infecção ou por clamídia ou por gonorreia, entre outras doenças sexualmente transmissíveis. No caso da obesidade, por exemplo, é um fator que reduz a probabilidade de haver a gravidez normal? É real. Então, a obesidade ela está associada não só com o fato de estar gordinho, mas quem está muito fora do peso tem alterações hormonais, tem alterações do metabolismo, e isso, na mulher, vai provocar o não ovular direito. No homem, essas alterações hormonais pode também diminuir a produção de espermatozoide, qualidade de espermatozoide. Então, uma boa qualidade de vida, no geral, isso é alimentação adequada, exercício, né, e hábitos saudáveis de vida, também ajudam na fertilidade. Por falar em hábitos de vida, eu sempre leio que quem fuma, e sobretudo tem gente que fuma muito, vários maços por dia, etc., essa pessoa pode ter também um agravamento dos sintomas em relação à impossibilidade de engravidar? Pode. A gente sempre discute muito do cigarro, do tabaco, o risco de câncer, mas a quantidade de substâncias tóxicas que existem no cigarro não é só o risco de câncer que aumenta, mas também aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco desde de impotência e alterações dos espermatozoides também. Então, realmente é um hábito que a gente critica, né? E não são só os cardiologistas, os oncologistas que criticam, mas vocês também. A gente também que trabalha com infertilidade sempre se preocupa com o hábito de fumar. Perfeito. Tem uma outra questão que me preocupa também, que é a questão da poluição atmosférica, ou a poluição que vem dentro das comidas. Isso afeta a questão da reprodução humana também? Afeta. Na verdade, tudo isso tem afetado, de uma maneira geral, nossa qualidade de vida, né? Às vezes a gente acha tudo isso que nós ganhamos de ter carro, de ter internet e várias outras coisas, na verdade, a cobrança em termos de saúde e qualidade de vida é muito grande, né? A gente tem muito próximo os carros, por exemplo, com monóxido, mas existe uma preocupação muito grande nas indústrias, né? Nas indústrias químicas, nos poluentes. Então, tem um poluente famoso que era associado até ao risco de endometriose, que é a dioxina, né? Sim.
E é um poluente que é da produção de plástico, por exemplo, e que ele vai e se mistura no leite, na carne. Sim. Então, a hora que você acha que está tomando leite que é saudável, ele pode ter poluentes que estão associados a algumas doenças que causam infertilidade. No caso da interferência de vocês, quando o casal vem aqui e faz a consulta, quais são os primeiros exames, as primeiras coisas que são feitas para primeiro fazer o diagnóstico, para depois entrar no processo de solução? Tá. Então, como aquelas causas básicas que nós falamos de infertilidade, também é básico um exame que é um espermograma para avaliar o número, a qualidade desses espermatozoides, se eles têm alterações morfológicas, ou seja, se está tudo bem desde da cabeça do espermatozoide, da cauda do espermatozoide. Afinal, ele tem que lutar para chegar na frente de 500 milhões de espermatozoides. É uma briga dura ali, mas o campeão tem que estar ali no meio daqueles. Exatamente. Né? Isso é importante que a gente tenha esse campeão ali. Né? Existem exames que podem ser raio-x, que a gente avalia o útero e as trompas. Certo. O ultrassom é importante, né? A avaliação hormonal dessa mulher, porque uma outra grande causa de infertilidade é a idade feminina, né? Certo. Porque o que acontece com a idade? A quantidade e a qualidade dos óvulos vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, certo. o que a gente observa? A partir dos 30 anos, a fertilidade começa a cair. Vai devagarinho, mas isso é mais rápido a partir dos 35. O que a gente observa hoje? Todo mundo tem que estudar, fazer pós-graduação, né? Vai fazer curso fora, né? Aí vai conseguir um trabalho, está estável no trabalho. Um retardamento hoje Total. Da disponibilidade da mulher, ou do homem também, porque no fundo o mundo hoje é mais caro para viver, tudo é mais competitivo. Se você sai do seu emprego para poder engravidar, depois, na hora que você volta, não necessariamente o emprego é seu. Existe uma série de problemas, a mulher retarda um pouco, fora o fato dela, vamos dizer assim, merecer ter uma atividade profissional e ser, vamos dizer, distinguida Claro. e respeitada dentro disso. Ela retardou. Então, a partir de 35 começa a ficar mais complicado. Fica mais complicado, ou seja, independente de fazer ou não tratamento, a chance ela vai diminuindo. Vocês fazem o diagnóstico Isso. e chegou a uma conclusão. Existem casos em que um tratamento mais simples resolve, em outros casos mais complexos, vocês têm que intervir com diferentes formas de ajudar nessa gravidez. Exatamente. Dá para o senhor fazer para o nosso telespectador, para a telespectadora, um resumo de tudo o que vocês encontram aqui no Claro. Centro de Reprodução Humana de Campinas, para que o pessoal saiba que, vamos dizer assim, tem várias tecnologias viáveis para ajudar o casal. Sim, a filosofia sempre é que a gente consiga que esse casal engravide da maneira mais simples e mais tranquila possível. É lógico que é importante saber que se a gente precisar de tecnologia mais complexa, nós temos essa tecnologia à disposição. Então, o tratamento pode ser desde comprimidos 4 ou 5 dias por mês, Certo. podem ser cirurgias, em geral, a videolaparoscopia, que são cirurgias menos invasivas, menos agressivas, por exemplo, no caso de tratar uma endometriose, né? Certo. Até tratamentos como a fertilização in vitro, né? Onde exigem um ambiente mais complexo. Por quê? Porque a gente está pegando óvulo, está pegando espermatozoide, juntando os dois, né? Certo. Então, é importante que a gente tenha, primeiro, a identificação correta da onde está o problema. Porque, sabendo onde está o problema, você tem uma noção melhor de como tratá-lo. Consegue ajudar. Exatamente.